E você falou uma coisa que eu acho que a gente tem que explicar para o pessoal. Então, eu queria que a Mônica falasse sobre a parte comportamental, da mudança. Porque tá um monte de gente aqui falando assim, e agora? Eu não vou conseguir. Então, eu quero que a gente gaste nossos últimos 10, 12 minutos com a Mônica falando só sobre como conseguir mudar o mindset, o que vocês podem fazer com a família, com o marido que só come porcaria. Como mudar, Mônica? Porque eu acho que isso aqui é uma mudança, uma dieta mais restritiva e diferente. Como mudar? O que você aconselha as pessoas? Jona, o meu trabalho sempre começa fazendo a pessoa entender sobre o porquê que ela quer mudar, sobre para que ela quer mudar, o que vai significar essa mudança na vida dela. Não tem como você começar nenhum projeto na sua vida se você não tiver um motivo para fazer isso. Em emagrecimento, muitas vezes esse motivo não é verdadeiramente nosso. A gente quer emagrecer para atender um padrão de beleza, a gente quer emagrecer porque o médico falou que precisa, a gente quer emagrecer porque o marido está cobrando, a gente quer emagrecer porque a amiga fala que a gente tem que emagrecer. De fato, a gente precisa olhar para a gente internamente e pensar no porquê que a gente quer isso. Enquanto isso, você não tiver clareza sobre isso, você vai continuar com as motivações erradas e você vai desanimar no meio do caminho. O segundo passo é você entender a questão da autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer isso para você. Você pode vir consultar com a médica top Janaína, mas se você não fizer as mudanças, se você não fizer o que a Janaína falou para você fazer, ninguém vai fazer para você. Então você precisa de uma boa dose de autorresponsabilidade, né? E que vem dessa disciplina, porque você sabe o que você de fato quer. Então, são pontos essenciais que as pessoas não olham quando elas entram no processo de emagrecimento. Porque a gente tem que entender que a gente tem um padrão que a gente viveu a vida inteira nele. É o nosso padrão de ação. O nosso cérebro está acostumado a agir dessa maneira. E ele vai levar você para o automatismo. Ele vai te levar para aquilo que você está acostumado a fazer. Ele vai trabalhar para você continuar fazendo aquilo que você sempre fez. Então, é por isso que a gente tem que entender essas mudanças de comportamento como mudanças que elas são, de fato, regidas pelo nosso cérebro, pela nossa mentalidade. Então, não adianta, por isso que eu fico brava quando alguém fica querendo saber lá do final, sendo que ela não deu os passos iniciais. Ela não fez lá né? E tem uma frase muito comum no nosso meio, né, dentre as pessoas que sofrem com essa questão de obesidade, que é: eu sei tudo o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Ora, por que você não faz? Se você não olhar para as causas de por que você não faz, você vai continuar não fazendo. E você pode ir na nutricionista, você pode ir na médica, você pode comprar um programa top de emagrecimento e você vai continuar sem fazer, tá? Então, o que é importante isso? Quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente fala em você com você mesmo, né? Então, assim, quando a Janaína fala, mas e aí, como é que a gente faz com o marido que compra pizza, com a família que come errado? Aí é você com você mesmo. E você vai aprender, você precisa aprender a moldar o seu ambiente. Você tem que fazer o seu ambiente. Então não adianta nada você querer se engajar numa dieta dessa se dentro da sua casa ainda tem muita comida que não te ajuda. Mas aí você pode me perguntar, mas Mônica, e as outras pessoas que moram comigo? Esse momento que a gente está vivendo da quarentena está muito difícil para algumas pessoas por conta disso. Porque elas até estavam conseguindo levar quando elas passavam o dia inteiro fora de casa, mas agora dentro de casa, com outras pessoas da família, comendo de forma diferente que ela, é difícil mesmo, não vamos tapar o sol com a peneira, não. Mas é por isso que você tem que estar muito certo do que você quer. E aí tem muitas estratégias, e uma das estratégias que eu gosto de falar, porque é muito simples e dá muito certo, é você criar os seus nichos de comida. Então, assim, pega uma bandejinha de plástico e coloca as coisas na geladeira na sua bandejinha. Então, tudo que você pode comer tá na sua bandeja. Quando você abre a geladeira para preparar alguma coisa, para comer alguma coisa, você vai pegar a sua bandeja. Você não vai ficar lá olhando o que tem na geladeira, pensando que você podia estar comendo essa pizza, sei lá o que tem dentro da sua geladeira. Você pega a sua bandeja e vai preparar suas coisas. Você monta uma dispensinha para você com as coisas da sua alimentação, né? Então, é uma coisa muito boba, gente, mas que dá muito resultado
resultado, muito resultado. Então, você precisa, aquela coisa, o que os olhos não veem, o coração não sente, é muito verdade. Tem estudos sobre isso. Foi feito um estudo mudando pouco a pouco a visão que as pessoas tinham de determinadas comidas. Estão tirando do campo de visão delas, eliminando pouco a pouco essas comidas do campo de visão das pessoas. Então, quanto menos acesso visual as pessoas tinham à comida, mais aderiam a uma alimentação saudável. Então, é uma estratégia que funciona bastante. Então, só para fechar essa questão comportamental, é você estar muito certo do que você quer, e para isso tem trabalho, tem técnica, tem ferramenta para clarear isso na sua cabeça. E você entender que motivação não dura para sempre. Então, é muito comum também você começar com uma ideia de emagrecimento. Eu ouvi a Mônica e a Janaína falando, não, eu vou fazer essa low carb, eu já entendi um pouco como é que é, agora vai, né? Aquela famosa frase, agora vai. Você tá motivado, a sua emoção tá forte para isso. Você fala, não, eu preciso mesmo me cuidar. Só que as nossas emoções mudam ao longo do tempo. Vai ter dia que a gente vai acordar mais desanimado, vai ter dia que a gente vai achar que nada vai dar certo. E é aí que a gente desiste, né? É aí que a gente para de fazer. Mas motivação é algo que você é. Eu gosto muito dessa definição, né? O que é motivação? Olha a palavra. Motiva a ação, é o motivo para a ação. O que motiva a sua ação? Então, é você que todos os dias vai ter que falar para você por que você quer isso, para que você quer isso, o que vai mudar na sua vida quando você tiver mais saúde e conseguir emagrecer. Então, esses são passos que a gente muitas vezes negligencia. E eu brinco também no Transforma, as meninas do Transforma que estiverem aqui vão confirmar. Desistir não é uma opção. Então, quando as coisas estão difíceis, aquele dia que você ficou mais desanimado, tudo bem, mas você não desiste. Você segue adiante. Outro fator também, Jana, a busca pela perfeição. Achar que você só vai emagrecer quando você tiver tudo 100% certo. Só quando tiver tudo 100% certo é que eu vou conseguir emagrecer. Isso não existe. A gente vai ter igual momentos... filho. Eu só vou ter filho quando eu fizer isso, aí eu vou ter filho. Não, mas aí eu tenho que ter assim, ter terminado isso, aí eu vou ter filho. Isso. Aí eu fui enrolando. Eu tava com 38 anos, que eu fui ter meu filho. Eu podia ter tido antes, tava mais novinho. A gente vai adiando as coisas, aí sei que é um mundo perfeito. Tudo que é perfeito, não existe. E outra coisa também que tem a ver com a perfeição. Eu furei minha dieta hoje, agora dane-se, né? Eu chamo efeito que se dane. Acabou o mundo. Aí eu volto a comer tudo errado. Gente, tropeçou, caiu, levanta, vai em frente. E isso, Jana, só pra gente encerrar essa parte, que eu acho que por isso que eu puxei aquele gancho da fome, como que a low carb ajuda a gente a diminuir a fome, e o nosso interesse por comida vai diminuindo. Então você não fica mais pensando em comida o tempo inteiro, né? E tem uma frase do Dr. Souto que eu ouvi ele falando numa palestra, eu até fiz um bannerzinho com ela, que eu posto de vez em quando lá no meu feed, que é assim, a fome é o cemitério de todas as dietas. Então, enquanto você estiver numa dieta que te causa fome, é muito mais difícil você fazer escolha legal quando você está com fome, né? Então, como a low carb ajuda nisso, é uma dieta que é muito, não é que é muito mais fácil de você aderir, mas as chances de você aderir são muito maiores quando você vai controlando a sua fome.